Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, que era um dos príncipes dos judeus. Uma noite veio ele ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que fostes enviado por Deus para ensinar, porque ninguém pode fazer estes milagres que fazeis, se Deus não está com ele. Respondeu Jesus: em verdade te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nasce de novo. Perguntou Nicodemos a Jesus: como pode o homem renascer sendo já velho? Acaso pode tornar a entrar no seio de sua mãe e renascer? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que ninguém pode entrar no reino de Deus se não renascer da água e do Espírito Santo. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires, pois, de te haver dito: é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. O mesmo acontece com aquele que nasceu do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode acontecer isto? Replicou-lhe Jesus: tu és mestre em Israel, ignoras estas coisas? Em verdade te digo, nós sabemos e damos testemunho do que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se quando vos falo nas coisas terrenas não credes, como crereis se vos falar nas celestes? Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Como Moisés levantou no deserto a serpente, assim é preciso que seja exaltado o Filho do Homem, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos fiéis, de modo especial em nosso Brasil, hoje fazemos a solenidade da invenção da Santa Cruz, recordando quando Santa Helena, imperatriz romana, fez aquela peregrinação à Terra Santa, até Jerusalém, em busca das relíquias do Senhor. E a principal relíquia do Senhor era o lenho da cruz, santificado pelo sangue de Cristo. Fazemos a memória deste fato histórico da Santa Imperatriz, que, tendo encontrado em uma gruta diversas cruzes da época da crucificação de Cristo, não podia saber qual delas era a cruz do Senhor. Então implorou ao Senhor que lhe desse um sinal de qual era a cruz verdadeira, aquela que fora banhada com seu santíssimo sangue. Tendo trazido uma pessoa leprosa, tocou em uma e em outra. E quando tocou naquela cruz que era a de nosso Salvador,
a lepra desapareceu em sinal, em testemunho de que aquele lenho era o lenho santíssimo, banhado com o sangue de Cristo. Das relíquias da Santa Cruz, nos sobram apenas o título que está na igreja de Santa Helena em Roma e alguns fragmentos esparramados pelo mundo. A parte maior da cruz foi perdida durante uma cruzada, a última cruzada, incendiada pelos sarracenos, depois de uma frustrada artimanha militar. Mais do que pensarmos apenas somente na cruz como a espécie do madeiro banhado pelo sangue de Cristo, o qual veneramos como relíquia santíssima do Senhor e jamais desprezaremos, mas pensemos também na cruz como sinal de nossa salvação, de nossa fé. O apóstolo São Paulo vai dizer: não vos envergonheis da cruz de Cristo. Triste pensar e constatar que em nossos dias, tantos são aqueles que se envergonham da cruz de nosso Salvador e Senhor. Em tempos mais piedosos, ao entrar em uma casa católica, imediatamente nos deparávamos com um belo crucifixo, mostrando o rei desta casa, o Senhor desta casa, logo a sala, a entrada em lugar de honra. Hoje a gente vê a televisão no lugar que era para estar o crucifixo. Depois que inventaram as televisões de parede, elas vêm substituindo o crucifixo e as imagens de devoção. Vemos pessoas que fazem tanto esforço para esconder os sinais de sua fé católica. Antes, era sinal de piedade portar um crucifixo ao peito, testemunhando a sua fé a todos que vi. Agora, se escondem os crucifixos. Mais terrível do que se esconder os crucifixos é a mania de se, como se pode dizer, para ser bem claro e não ser grosseiro, se amputar as partes do crucifixo, usando crucifixos estilizados, desprovidos do crucificado. Sinal mais do protestantismo do que da fé católica. Uma cruz sem Jesus, uma cruz vazia, uma cruz sem sinal nenhum. Quando vemos no crucificado e chagado justamente a medida, a profundidade, a altura e a profundeza do amor de Deus por nós, no Senhor, obediente ao Pai até a morte de cruz. Ter a cruz como sinal de nossa fé, como sinal do amor de Deus, venerá-la com respeito, é o mínimo exercício que podemos fazer de nossa piedade. Pela cruz nos vem toda a graça e toda a bênção. A cruz é a garantia de que nossa pregação não é vã, de que nossa fé não é sem fundamento, de que nossa fé não é fantasiosa, mas verídica, verdadeira, de que não está baseada nas sabedorias humanas, nas artimanhas do intelecto humano, mas que nossa fé é revelação divina, é comunicação divina, é manifestação divina.
de que o mistério que professamos não está em um momento histórico isolado, passado, mas continua atuante na nossa vida hoje, continua atuante em nosso caminhar de discípulos de Cristo. Venerar a cruz com amor e piedade, tomar o sinal da cruz sempre que vamos fazer algo em nossa vida que seja digno de respeito e que tenha significativa importância. O sinal da cruz ao deitar, o sinal da cruz ao levantar-se, o sinal da cruz antes das refeições, o sinal da cruz ao passar diante de uma igreja, em reconhecimento da presença de Jesus no Santíssimo Sacramento, o sinal da cruz ao passar na frente de um cemitério, onde nossos irmãos já descansam esperando que o Senhor os chame para a ressurreição e para a vida, com uma prece, com uma oração pelos mortos. O sinal da cruz ao abençoar as crianças, os filhos, os afilhados. O sinal da cruz acompanha tudo o que fazemos, tudo o que agimos, pois tudo o que fazemos e em tudo o que agimos, fazemos em nome do Senhor. A cruz é o sinal da vitória de Cristo. Ela expulsa o demônio e todos os males. A cruz é um pequeno exorcismo que afasta Satanás e suas tentações e seduções para longe, para que sejamos mais atentos às inspirações que nosso anjo da guarda nos concede. O santo abade de Cluny, São Maiolo, morreu repetindo sobre seu frágil corpo incessantes vezes o sinal da Santa Cruz. Hugo, seu sucessor, o grande abade, tinha a cruz sempre em seu peito e tudo o que fazia era pelo sinal da cruz do Senhor. Diversos foram os milagres que São Hugo realizou mesmo em vida, apenas traçando o sinal da cruz. Há um leproso que encontrou pelo caminho num dia de inverno, que tremia de frio, mais morria de frio do que de lepra. Ao tirar o seu manto para cobri-lo, fez-lhe o sinal da cruz, e sua pele tornou-se como de uma criança recém-nascida, purificada de toda lepra. Diversas vezes em suas peregrinações de um mosteiro para o outro, o demônio lhe impunha obstáculo, e com o sinal da cruz se desfazia a tempestade e o tempo tornava-se bom para a viagem. Como a cruz é poderosa, não por ser lenha, não por ser madeira, mas por Cristo a ter santificado com seu sangue precioso. Pelo Senhor ter escolhido este instrumento para realizar a redenção, torna-se seu trono, seu sinal de vitória, seu estandarte, e sendo dele, é nosso também, pois a ele também nós pertencemos. Quando fomos batizados, o sinal da cruz foi traçado sobre a nossa fronte, com uma advertência ao maligno, que jamais ousasse violar este sinal. Tornando-se um exorcismo permanente, um sinal de que somos o templo de Deus e estamos sob sua proteção, e que o mal não pode nos aconselhar coisas vãs. Na cruz de Cristo todos nós fomos batizados,
pois morremos com Ele no batismo para ressuscitarmos com Ele. O batismo vem da cruz, a vida nova, na água e no Espírito Santo. Água que é santificada por aquela que corre do lado aberto do Senhor morto na cruz. Sangue que é sinal da Santíssima Eucaristia em cada missa celebrada para tornar permanente, perene, em todo o tempo, lugar, a presença do único e santo sacrifício da cruz. Como a cruz é importante. Nos lembra o mistério da redenção, o amor de Deus por nós. É nossa bandeira, nosso estandarte, nosso símbolo, nossa vitória. Doce lenho, doce cruz, que mereceste suster o peso da salvação do mundo. Não tenha vergonha da cruz de Cristo. Não tenha vergonha do crucifixo, aonde ele continua pregado, chagado por nós, para que nós tenhamos a vida e a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.